Josimar, ele sabe que é o pai da Daniele. O rapaz foi atraído para uma emboscada no bairro São Sebastião, bairro Castanheira. O rapaz foi morto de machado. O corpo dele foi jogado embaixo de uma ponte. Eu acho que não é a ponte que cruza o Rio Madeira, foi outra ponte. Porque eu acho que o que armaram pro Elvisinho, o truta que anda de moto, ou Elvis, mas armaram para um deles. É como se alguém tivesse correndo perigo, ou tivesse que ir lá, ou era eu, ou era a Sara, ou... Não, era alguém que estava lá correndo perigo. Ó, quando passasse da ponte, era para matar e jogar embaixo da mesma ponte. E parece que quando o cara ia, ele cruzou a ponte, só que ele passou da ponte, só que lá na frente parece que tinha um conhecido que viu ele, tá entendendo? Então, não fica colocando o Matheus, que é o meu filho, para ser morto, caminho assim, meu neto, porque vão matar, ó, na frente do serrão lá, que a Braboca diz que as ardinas com os ardinas é dele, as capetinas, os capetinos, pois é, eles não têm nem um pedaço de terra nem para dormir mais. Juntando ele com as ardinas, com os ardinos dele e as capetinas, os capetinos que ele diz que é dele, não tem mais nem um pedacinho de terra para ser amontoado, pelo menos para dormir. Muito menos o que comer. Tem não, tem não. Já tinha avisado pro corno da mãe da Manuela, olha, tu tá levando chifre. Eu, não. E disse que ainda bagunçava com ele, perguntava por que ele não pagava a pensão e protegia a mãe da filha dele. Aí ele dizia que pagava, tava pagando pensão pra Emanuele. Por isso que ficava zambando a cara dele, que pensava que ele era o pai da Vitória. E aí, pesquei tava de moto, quando ele recebeu uma ligação, tu vai que tá lá a prova se tu não é corno. Aí quando ela ouviu o barulho da moto, ela colocou o pai da Daniela embaixo da cama. Ele olhou no guarda-roupa por todo canto, mas não olhou embaixo da cama. Enquanto ele estava lá embaixo da cama, ela começou a puxar a conversa com ele, assunto que ele perguntou, mas por que que tu tá falando... Por que que tu tá falando essas coisas comigo que eu nem sei disso? Já era pro outro ouvir lá embaixo, como se o que estava em cima da cama com ela fosse culpado. Entendendo? Não interessa. Aí, ó, quando o cara dormiu, quando o cara pegou no sono, que ele, é mentira, eu vou logo dormir, não vou mais sair. Quando ele pegou no sono, aí o outro saiu debaixo da cama e ela deu jeito dele sair embora sem o outro acordar. Só que aí ela engravidou. E aí é claro que a menina não era do corno dela, era de um dos companheiros e amante dela, que não era só o pai da Daniela, que ela tinha ou tem como amante ou companheiro. Amante ou companheiro, tava falando. Bom, foi quando tudo começou, o rapaz também conversou com gente da família dele, escreveu carta, falou para os amigos. E até se no caso ele fosse morto. Tá entendendo? Então ela tá pensando que ninguém tá sabendo disso. Até o Josimar sabe quem é o pai da Daniele, que foi morto de machado no bairro São Sebastião, Castanheira. Entendeu? Então iam matar a Vitória de tiro para colocar a menina no lugar da Vitória. Mas a menina é filha de Ardina. E mesmo que fosse filha de humana, não é espermatozoide do pai da Vitória. E a Vitória é a Vitória. A Vitória tem o registro de nascimento, a Vitória tem o DNA dela, o trabalho dela, o esforço dela, o estudo, o cartão dela. Hã? E desde quando que vai dar certo para Emanuele, para Daniela e para as outras meninas? Então, quem falsifica o DNA da Vila Vitória para não chegar o positivo na mão, até do Antônio, é as ardinas com os ardinos, as cafetinas, os cafetinos ajudando, porque quem quer ocupar meu lugar e tá até com o registro de nascimento da Vitória, DNA e já cartão de crédito e carteira assinada, aí é meio que tirar o luxo delas. Tirar o luxo delas através da Cília e do Cílio, que não engravidaram nem do pai do Matheus, nem do pai da Vila Vitória, nem do pai do Benjamin. São elas. É as ardinas com as cafetinas que tá envolvida, com a ajuda dos ardinos e de alguns cafetinos. É por isso que não chega o DNA positivo na mão, nem mesmo do Antônio, que tá com a Márcia Coutinho. Nem mesmo não chega, não chega. É tudo negativo, falsifica todinho no piscar de olho.
Vê, experimenta quando a Vitória sair, experimenta. O Claudinei vai preso. Vai preso o Claudinei. E ele não tem por que se meter e querer ser o pai da Vitória e principalmente da Daniele. E é como se ele já fosse acusado de ajudar a matar a Vitória de tiro para colocar a Emanuele no lugar, para colocar a Daniele no lugar da Vitória. E ele não tem nada a ver de se meter para querer ser o pai da Vitória. Agora, se ele quiser morrer, ele vai assinar a sentença de morte dele, deixar a família dele viver que não tá envolvido, porque eu vou morrer tudo em míngua. Tô pronto. É isso aí. O DNA da Daniele não tá com a família do seu Cairara, não tá com o corno dela e a família dele, tá com o Claudinei. Depois da morte do Claudinei e da família dele, tudinho, nem que seja de fome ou amigo, alguma coisa assim. Aí vamos ver pra quem é que ela vai passar, porque, ó, se essa menina, se descobrisse o segredo do pai dessa menina e essa menina não tivesse como filha até do pai da Vitória e neta dos avós da Vitória, e se já não tivesse usando o que tem no meio das pernas, ela com a mãe dela e ela, tanto a mãe dela como a Ivone e a Zadina com o Zadina iam morrer tudinho de fome até a menina. Entendeu? Então, por isso que o pai mesmo biológico da Vitória, não existe impedimento na vida dele de ter se casado comigo, ou até substituto, sei lá, registrado a Vitória, por causa da Daniele também. É que nem a Sarajane, não existe esse negócio de estrupa, essas coisas. Não tem impedimento de me ser infeliz na minha vida por causa da Sara, por causa da Vitória, por causa dos meus filhos, por causa da minha filha, por causa do meu neto. Não existe. Nunca existiu e nunca vai existir. Igualmente o impedimento na vida do pai da Vitória. Mesmo se não casasse comigo, mas registrasse a menina, tá entendendo? Mas pro pai da Vitória ter direito, tem que casar comigo, mas não casou. Agora aparece um monte de pai da Vitória. E aí elas que, ó, era não pagar a pensão para as crianças delas. É como se tirasse elas do luxo de querer ser importante, querer ser rica, querer, sabe, bancar os terroristas. É como se tirasse elas do luxo e ainda tirasse as crianças. Aí eu morri todo de fome. É isso aí. A morte do filho a morte do pai da Daniele, que é da família Seu Cairara, e da Sônia, que é a mãe da Yasmin, que era mulher do Frank. Ó, a morte dele não tem nada a ver de envolver o tio Zé Leão, não tem nada a ver de envolver o Frank, a Sônia, a Yasmin, a Marlene, o tio Zé Leão, a Isa, a família da Marlene, já o marido da Marlene já atingindo a família dele, que é o Jefferson. Já envolve a Silene, já a Francinete, marido da Silene. É, cara, atingir muita gente mesmo. É envolvendo a Gamora. É? A morte do rapaz, que é da família do Seu Cairara, é porque ele era um dos companheiros e amante da mãe da Daniele. E não é só ele, não era só ele, não. A morte dele foi porque ele engravidou. A Daniele é sim filha do pai dela, que é da família lá do Seu Cairara. Sabe o que é da família Seu Cairara? É da família é da família do tio Paturi lá. É da família dos pais do tio Paturi, que é a dona Margarida, o seu Tanagirdo, o seu Orlando, a Cívita, a Chicaba, o seu Onofre, a dona Conceição, o Everaldo e... que é outra? É do pessoal lá, tá entendendo? Que envolve centro comercial, Água Fria, Europiara e é por onde está espalhada a família do tio Paturi. É da família do tio Paturi. Da família do tio Paturi. A dona Conceição não deixou o Everaldo casar comigo por causa do sangue, né? Porque a gente podia ser pecado a gente casar e quando engravidasse os bebês nascer deficiente, entendendo? Com deficiência. Entendeu?
Não tem problema se chamaram vocês de mortas e mortos de fome, porque, porra, olha, um salário, além de ser um salário, ainda é um valor tão pequeno, ó. Aí se une eu com a Vitória agora que tá trabalhando, tá entendendo? Aí tem o Gabriel, tem o Moisés pra gente pagar a energia, pagar a água e fazer as coisas, cara. Agora, querem o meu cartão salário para colocar no nome da Zardina com Zardino e Cafetinas e Cafetino para continuarem. Para continuarem transando, para continuar a matança. E esse dinheiro, esse salário, que eu não sou dona só de um salário, aí fala por isso mesmo que tu ainda não salário, que nós queremos o teu salário. Pois é, então vamos correr atrás pelo menos de um salário para vocês. Esse dinheiro, desde quando eu comecei a receber, ó, foi a fossa cavada lá na frente, tá lá, a fossa e a manilha. Falta só puxar a encanação, mas dessa casa velha aqui que tem que construir. E o pouco de dinheiro que a gente consegue, olha o desespero, cara. Olha o desespero. Cala tua boca que é verdade mesmo. O que a mãe da Daniele com a Ivone e a Zardina com o Zardino, o que o fazendo já com a menina, até quando envolve em relação, já iu ali alterando a cena como se fosse a Vitória. Com que a Emanuele e a Letícia já ia ficando, já iam fazendo a cena lá, alterando como se fosse a Vitória. Pois é 25 anos e 9 meses que estão lá. Hã? E a cena que é transmitida é como se fosse eu que estivesse lá, chupando o pênis de pai meu, colocando na minha bunda e é. Como se eu estivesse ficando com o pai meu, com o irmão meu, com os meus tios, com os meus primos, meus sobrinhos, até com meus filhos, até com a minha filha. Hã? Entendeu? É por isso que não chega o DNA da Vitória na mão do pai biológico da Vitória por causa disso. E a mesma coisa estavam fazendo com o Benjamin. Hã? Agora as ardidas com os ardinos, os capetinos, para mim, vocês vão saber quem é que tá com os primeiros e verdadeiros DNA. Meu, que foi o único que deu positivo. Do Matheus, da Ávila Vitória e do Benjamin. É os três que deu os únicos positivos. Hã? Já a Laurinda tem as irmãos e irmão dela por parte do Juscelino com a Fabiana. A Sara Jane tem a Ingrid e a Daniele e outro irmão dela por parte do pai dela, né? Já com a Vânia, com a mãe da Daniele e com a mãe do João Vitor, parece. O Moisés, aliás, a Laurinda tem as irmãs dela por parte do Juscelino com a Fabiana. A Sara Jane tem os irmãos dela por parte do Neto com a Vânia, a Daniele e a outra que eu não sei como é o nome. O Alexandre e o Carlos Daniel, que são filhos do Ernesto de Moura Rio, tem as irmãs e irmão dele que são filhos da Dona Valda com o seu Ernesto. Dona Valda com o Ernesto. Eu não sei nem como é o nome das irmãs e dos irmãos do Alexandre e o Carlos Daniel, mas tem a Nira, Pesquela e Nira, não sei como é o nome dos irmãos e das irmãs do Alexandre e Carlos Daniel. Né? Mateus é filho único, já o Moisés tem as irmãs e os irmãos dele, que eu não sei quantos, por parte do Mazinho com a mulher dele, que ele é viúvo, né? O Moisés é filho do Mazinho, sim. Entendeu? E aí, o Gabriel que é filho do seu Alício, tem as irmãos e irmão dele, por parte do seu Alício, com a esposa dele. Que tem o filho do seu Alício, que é até o segundo pai do Gabriel, tá entendendo? É o Moreno. A Vila Vitória é filha única, o Benjamin é filho único. Entendeu? Então pronto.